Chega, a língua já secou. Hello, boss! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e esse é mais um Fala Voz. Nós estamos com duas convidadas maravilhosas que fizeram parte dessa minha jornada. Não teria como falar sobre empreendedorismo sem falar de imagem e posicionamento. Por isso eu trouxe aqui a Brenda e a Bruna. Seja bem-vinda, meninas! Oi, obrigada. Bom, e hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, né, meninas? Aqui é um bate-papo bem de amigas mesmo. Aqui vocês vão até perceber que talvez a gente fale umas coisinhas assim a mais, sem colocar aquele pi, mas tá tudo certo. O intuito desse bate-papo é realmente fortalecer para vocês, né? Dar uma inspiração, ter realmente um espaço para que vocês se conectem com a nossa jornada, para que de fato faça diferença também para a jornada de você que está começando a empreender ou que já está empreendendo. Bom, vou começar então pedindo para as meninas contar um pouquinho da história, se apresentar. Vamos começar com você, Bre? Conta pra gente. Vamos lá. Vou tentar fazer o máximo possível para deixar breve, porque, gente, que história. A jornada é grande. É muito grande. Com tempo? Vamos fazer o seguinte: você dá um resuminho pra gente e você fala. Quem quiser saber um pouco mais, vai lá nas redes sociais, né, amiga? É isso. Mas vamos lá. Me chamo Brenda Campos, sou fotógrafa e mentora de autoimagem e posicionamento. Tenho 15 anos de fotografia. Tenho 2 anos como mentora de mulheres que buscam sua melhor versão. E eu desenvolvi o método Diva Boss, que é uma jornada realmente onde você vai se compreender, vai olhar a sua autoimagem e aí a gente vai criar um posicionamento para que, de fato, comunique a tua essência. E isso aconteceu porque isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive que encontrar a minha melhor versão, onde não parecia ter solução. Encontrei, consegui restabelecer toda a minha vida em todas as áreas ao mesmo tempo. E aí, ano passado, eu vim de Tocantins, que eu sou de lá, sem conhecer ninguém em São Paulo. Cheguei Doida, aqui, gente, doida. conheci a Bruna num grupo de WhatsApp. Outra doida. E lá a gente já teve uma ideia de criar algo juntas, que depois a gente vai falar mais sobre isso. E então eu decidi que eu iria mudar para cá. Eu vim para conhecer, para fazer um curso, e aqui eu falei, vou mudar para São Paulo, por que não? Voltei para Tocantins, fechei minha agenda, vendi tudo, peguei minha filha e vim para cá sozinha. E foi aquela jornada, né? Tem vários baixos, mais baixos do que altos. Né? Mas deu tudo certo, tô com o meu estúdio ali, moro pertinho, não sofro com trânsito em São Paulo, graças a Deus. E é isso. Quanto tempo que você tá aqui, Brenda? Tem 1 ano e 2 meses. Já pretende ir embora de novo? Não, né? Não, acho que daqui só para outro planeta. Legal. Bru, fala um pouquinho de você, amor. Eu sou a Bruna Passinha, eu sou mentora de posicionamento e estratégia de imagem e eu entrei, né, nesse universo de imagem na maternidade. Eu sempre falo que nós mulheres, a gente muda muito. A gente muda com a maturidade, a gente muda com uma transição de carreira, a gente muda entrando ou saindo de um relacionamento. E eu acho que a maternidade é o momento que mais transforma, assim, uma mulher, né? Vocês sabem, né? Vocês são mães e quem tá assistindo com certeza é mãe e sabe. E a maternidade me mudou muito quanto pessoa mesmo, o meu interior. E existem muitos momentos que a gente muda o nosso interior e a gente não consegue mudar o externo. Externalizar de fato quem a gente é. Sim. E aí é onde a gente se perde. Tipo, nossa, eu me olho no espelho e eu não me reconheço, eu não gosto mais das minhas roupas. E nessa busca de me melhorar, eu conheci a consultoria de imagem e me apaixonei. Eu falei, eu não quero só fazer uma consultoria de imagem, eu quero ser a consultora. E eu falo que nesse momento a minha intuição falou tão alto que era isso, que eu não tinha plano B. Era o meu plano A, ele tinha que dar certo, pronto, e acabou. Depois a gente vai falar um pouco, né? Mas você foi uma das minhas primeiras clientes, né, que de fato confiou, assim, no meu trabalho. E eu sou muito grata a todas as minhas clientes, a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho desde o início. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre falo que a consultoria de imagem não é sobre moda, é sobre pessoas. Né? Quem a gente é por dentro e de que forma a gente vai externalizar a nossa melhor versão.
sem se comparar tanto, sem olhar tanto para o vizinho, né? Olhando quem a gente é, o que a gente quer, qual a nossa personalidade, quais são os nossos objetivos e de que forma a gente consegue mostrar tudo isso no externo. Esse é meu trabalho. Sem ficar louca, né? Sim. É difícil, né? Combinar. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria só fazer uma sinalização para todo mundo que está aqui, que eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente empreender é a gente preencher uma lacuna. E essa lacuna geralmente é algo que aconteceu na nossa vida, uma falta na nossa vida, um desafio na nossa vida, que a gente consegue superar, e aí a gente quer ajudar outras pessoas também, né? Foi assim com vocês? O empreender pra mim aconteceu de uma forma muito diferente. Na minha vida tudo é meio do avesso. Será que é porque você é? Talvez, né? A gente vai seguindo. Mas iniciou com 14 anos. Na verdade, o empreender começou com 12 anos. Porque eu já sempre fui apaixonada em cabelo, maquiagem, essas coisas. E eu ia na cara dura, assim, nos salões. A cidade que eu morava tinha 9 mil habitantes. Então, tinha 3 salões. E aí, eu ia lá e falava assim, deixa eu fazer uma maquiagem pra você ver que eu sou boa. E aí, eu ia lá e fazia, não, tá bom, então quando tiver evento, eu te chamo. Eu ia lá e fazia. Então, assim, fazer maquiagem, fazer um cabelo aqui, fazer alguma coisinha ali. Aprendi, fiz unha também, gente, eu tirava... Todo dedo tinha um bife que tirava. Mas eu tinha. Mas olha o legal. Eu tinha clientes fiéis. Os clientes sempre foram fiéis. A minha mãe fala que é porque eu tinha lábio. Dedos, mas ela é legal, né? Exato. A minha mãe fala, Brenda, você tem uma lábia. Eu falo, não é lábia, eu sou carismática, querida. Então, assim, mas com a fotografia, eu iniciei com 14 anos, quando saiu aquela primeira câmerazinha digital. Ah, sim. A minha mãe me entregou uma e falou assim: não sei mexer, arruma isso aqui. Configurei, tirei foto, nunca mais. Sempre foi a Brenda pra tirar foto. E aí aparecia amigas que ficavam assim comparando com capa de revista. Eu falava, gente, mas ela não é tão bonita assim, se comparar com a tua beleza. Ai, Brenda, viagem, larga de loucura. Eu vem cá, deixa eu te arrumar. Aí eu comecei a arrumar uma, outra, tirava foto. E aí a época Orkut, Facebook ali, começou todo mundo a falar. Ah, eu quero também, quero também. Eu comecei a cobrar, falava, vou cobrar. Eu me achava cobrando R$2 por foto. E eu ainda fazia cabelo e maquiagem. Não. E as pessoas ainda tinham coragem de ir lá e comprar uma. Olha só. Mas eu achava que eu tava... Mas eu já... Olha como era o espírito. Eu já pensava Empreendedora assim, nata. as pessoas vão conhecer e depois eu posso cobrar mais caro. Boa. E eu uso estratégia desse tipo até hoje na minha empresa. Só que, claro, uma outra perspectiva. Sim. Perfeito. Inteligente, né? Porque realmente, gente, tem os erros, né, do empreendedorismo. Todo mundo começa cobrando barato, né? Não tem isso. Começa cobrando barato, né? Porque eu vendia roupa, não tinha lucro nenhum, entregava de graça lá do outro lado, não cobrava frete, quando via não sobrava nada. Porque, na verdade, o empreendedor, ele não tem que saber só do ramo de atuação dele, né? Não São é saber várias só áreas. sobre o marketing, só sobre as fotos, só sobre a imagem. Não, ele tem que saber sobre venda, sobre administrativo, sobre comercial, sobre tudo, Sobre né? tudo. Mentalidade. E é aí que muitos se perdem, né, Bru? Porque, assim, hoje nós estamos no nível, eu acredito que nós estamos saindo da área de empreendedora, todos nós, para já caminhar para como uma carreira de empresárias mesmo. Porque nós já temos equipe, nós já estamos expandindo, já tem um certo tempo, e tem também essa questão da consciência que vem pela mentalidade, de realmente como você se enxerga, como você se vê. Porque eu lembro que em época de Maria Flor, quem tá aqui há mais tempo, né, eu tinha loja de roupas, a Maria Flor, eu vendia as roupas, só que assim, eu levava como dava, né? Fazia o que queria, quando queria, postava o que queria, quando queria, mas era eu que fazia tudo. E eu já me sentia super empreendedora. Hoje que eu tô estudando, que eu vejo que eu tenho, poxa, eu vou expandir a equipe, eu vou ter que treinar a equipe, tem um atendimento, tem uma gestão, tem várias outras áreas. Eu falei, cara, é isso que é empreender. E é aí que muitas pessoas desistem, né? Por acaso, em algum momento da carreira de vocês já pensaram em desistir? Como eu disse, né? Para mim, nunca tive um outro plano para, se não der certo, vou voltar para o CLT. Para mim, nunca isso passou na cabeça. Então, desistir nunca foi uma opção. Mas desanimar, eu já desanimei muito. Eu sempre falo que, assim, eu não tenho muito para onde fugir também, né? Assim, minha casa, minha filha, depende do meu trabalho. Então, não tem a opção de, não, deixa pra lá, vamos esperar, amanhã eu faço. Então, você tem que acordar. Não são todos os dias que a gente tá motivado, né? Mas você tem que acordar e fazer o que precisa ser feito. Quem não é empreendedora, né, não entende muito isso. Esses dias eu tava acabada, assim, tinha passado por um problema pessoal.
E eu apareci nos stories, porque eu já tinha programado que eu teria que falar sobre determinado assunto. E eu tava, tipo assim, 5 minutos antes conversando com uma amiga, chorando, e 5 minutos depois, maquiada, lá nos stories. Ela, nossa, tipo assim, falou meio que brincando, mas tipo assim, ai, que falsidade. Tipo assim, Sim. e não é falsidade, é o meu trabalho. Ou quando a gente vai lá pro CLT, a gente chega lá chorando com a cara toda inchada. Não, a gente se arruma, a gente vai lá e trabalha. Ser adulto, né? Exatamente, é ser adulto. E o Instagram é o nosso trabalho. E a gente tem que levar ele sério, a sério. Né? Então, eu acho que desistir nunca foi uma opção. Não tem essa palavra no meu vocabulário. Mas desanimar, a gente desanima muitas vezes, né? E você, Brenda, teve algum momento que você já pensou em desistir ou que você só desanimou, balançou? Olha, já pensei em desistir muitas vezes. Só que aí quando eu sento e falo, tá, eu vou desistir, eu vou fazer o quê? Aí eu tenho um problema, que talvez seja até bom, mas assim, se não tiver uma administração, é um problema, dessa coisa de multitarefas. Por quê? Eu sei fazer cabelo, eu sei fazer maquiagem, eu sei fazer toda a parte de design, de marketing, eu sei fazer foto, eu sei fazer edição, eu sei gravar vídeo, eu dou mentoria. É muita coisa. E tem Sim. hora que eu falo, não vou mais fazer nada disso, vou fazer só isso. Aí passa uma semana e falo, nossa, mas eu tô com tanta saudade de fazer aquilo. Eu fiz isso quando eu cheguei aqui, né? Eu falava muito pra Bruna. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu vou fazer foto só por um tempo, depois eu vou ficar só com mentoria. Eu ficava uma semana sem fotografar, parece que ficava coçando. Gente, um dia eu falei, Luísa, vem cá tirar foto. Ela, pra quê? Eu falei, eu quero tirar foto, tô precisando, eu preciso botar isso pra fora. E acaba sendo. A gente, como artista, precisa expressar essa arte. Então, eu Sim. expresso através da maquiagem, através da fotografia. E até mesmo, não tenho entendimento como a Bruna, é claro, mas eu sempre fui muito apaixonada em moda. Então, assim, através do meu próprio estilo, eu sempre me expressei muito. Então, é muito fácil você saber como que eu estou, apesar de sempre usar preto, preto gola alta, com uma terceira peça e bota, mas tem alguns detalhezinhos que eu sempre modifico de acordo com minha energia. Então, eu sempre fui muito isso de estar expressando. Então, se eu ver que se tiver alguma coisa me incomodando mentalmente, aí eu bloqueio essa expressão. E aí é onde eu falo, desisto. Vou voltar para o meu direito, vou estudar para um concurso. Mentira, não dura 10 minutos esse pensamento. Mas é isso. Eu acho que uma vez que você prova da liberdade de empreender e de fazer o que realmente você ama, é difícil voltar atrás. Não né? é como as pessoas pensam que é, né? Ai, mas as pessoas acham que você tem o tempo ali livre para você usar como você quiser. É. Direto, às vezes, né? Você recebe mensagem das... Ah, está ocupado, não sei o que, todo. Mas você não tá em casa? Mas estou mas eu tô trabalhando. É. Não é bem essa liberdade nesse sentido de você ter todas as horas vagas do seu dia ou poder fazer o que você quiser, mas é uma liberdade sem tamanho, principalmente quando você precisa, né? Ano passado a minha mãe fez uma cirurgia bariátrica e ela teve uma complicação bem séria e eu fiquei praticamente um mês sem trabalhar com ela todos os dias no hospital e eu agradeci muito o meu trabalho, né, por isso, por ter essa possibilidade. Imagina no CLT o tanto de piadinha que você escuta, né, de que, ai, tá faltando, de pensar se é verdade mesmo ou se não é, né, cara feia. Então, assim, empreender é uma liberdade, de fato, principalmente para esses momentos, né, estar com a família, poder ficar com a minha filha quando ela tá doente. Tem muitos momentos que eu não posso ficar com ela? Muitos. Sim. Na verdade é aquilo, é o estar e não estar, porque você tá presente, mas você tá ocupado. Mas só de você estar ali, gente, sentindo o cheirinho assim de longe, já dá mais, né? Você tenha que fazer, você dá um jeitinho e você consegue, Sim. né? Você consegue se programar. Você não tem que dar justificativa pra ninguém. Uhum. Pra mim é a melhor coisa, gente. Eu sempre fui muito independente. Então, se eu tiver que ficar dando muita satisfação, me quebra. Eu já fico. Então, eu tenho dificuldade. Sociedade ainda vai. Já aconteceu sociedades horríveis, com a Bruna foi ótima, foi por questão mesmo de destino, digamos assim, né? Que não deu certo da gente continuar, apesar da gente ainda trabalhar juntas, Sim. temos um produto juntas. Mas eu tenho muita dificuldade de ter que ficar dando satisfação. Ai, por que isso, por que aquilo? Então, isso foi uma dificuldade que eu levei a vida inteira e eu nunca trabalhei CLT. Mas não é porque eu... Nossa, que lindo. Poderosa. Não, gente, nem essa oportunidade eu tive. Então, eu tive que ir para o empreendedorismo já de cara. Pô, então, muito legal esse bate-papo aqui que a gente tá tendo esse momento de descontração, mas vamos falar da especialidade de vocês. Não que vocês não sejam especialistas em outras coisas, né? Mas assim, o tema em si,
que a gente queria falar era o posicionamento estratégico, né? De imagem estratégica, que foi, eu vou falar rapidamente, né? A Bru citou que eu fui uma das primeiras clientes, nem sabia, amiga. Aquela que a gente acostuma, assim, pela amizade, a gente já cria aquela aproximação, mas a pessoa postou ali 2 coisinhas que ela postou, eu já falei, nossa, ela é ótima, olha o que ela tá fazendo, né? E a gente já confia. E aí, quando eu procurei a Bruna, na verdade, a gente fez a parceria, a gente conversou, e eu tava num momento desafiador da minha carreira, que era deixar de ser a dona de loja, empreendedora, para dar o próximo passo, né? E eu estava começando a experimentar uma nova carreira que era de social media, né? Então eu estava estudando sobre e tal. E eu já sabia dos desafios que eu enfrentava, até mesmo quando eu vendia roupa, porque nem toda roupa que eu colocava combinava comigo e eu sentia que eu não conseguia comunicar o que eu queria, né? E por falta de entendimento, eu comprava todo tipo de roupa, não estava pensando em mim, pensava em vender. E nem pensava nas minhas clientes também, né? Tipo, isso vai ficar bom para fulano, enfim, por falta de conhecimento. Só ia, né? Só ia. E aí, quando a gente encontrou com a Bru, e aí a gente foi fazer um projeto, inclusive, com uma amiga em comum, que tinha loja de roupas, e aí eu fui vendo e descobrindo que eu tava fazendo tudo errado. Inclusive, você lembra, Bru, a roupa que eu tava? Gente, eu estava toda de rosa, bem Barbie mesmo, querendo passar uma imagem de boss, uma imagem mais séria. E a Bruna, logicamente, não falou isso de primeira, né? Mas ali em alguns momentos que a gente estava meio que fazendo um provador, ela foi citando de alguns elementos que eu comecei a perceber o que eu tinha no meu guarda-roupa, o que eu montava, o que eu não usava, né? Não comunicava com aquilo que eu queria passar. Então, o processo com a Bru foi interessante por isso, porque eu falei para ela, eu gostaria que as pessoas me vissem dessa forma, sem perder a minha essência, né? Só que depois que a gente fez foi o processo de colorimetria, né, Bru? Aí depois a gente fez a parte estratégica, né, de imagem. Aí na colorimetria a gente já viu que as cores que eu estava utilizando já não eram cores que despertavam o que eu gostaria. Mas foi na análise de posicionamento mesmo estratégico que eu identifiquei que o estilo que eu tinha, que aquilo que eu queria passar, eu não estava conseguindo porque eu mesma estava perdida. Todo esse rodeio para falar o quê, gente? Que se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, né? Eu não tinha um objetivo, eu não sabia ainda o que eu queria. Se eu queria vender roupa, se eu queria atuar como criadora de conteúdo, se eu queria ser social media, porque na época eu também estava tentando ser blogueira, então várias coisas. É interessante para isso que você está falando, porque isso parte muito tanto do meu trabalho quanto do trabalho da Brenda, que muitas pessoas acham que quando começa um processo de imagem, é assim, essa calça combina com essa blusa, ou quando vai fazer as fotos, é só as fotos ali, mas parte de um processo interno. Porque, de fato, se a gente não sabe quem a gente é, e a maioria das pessoas não sabem quem são e o que querem, como que a pessoa vai externalizar quem ela é se ela não sabe o que ela quer, se ela não sabe quais são os objetivos dela? E também, isso tudo que você falou entra bastante no ponto onde eu falo que não é apenas sobre ser bonita ou estar bonita, é sobre ser intencional, porque você é maravilhosa, você é linda, então todo lugar que você for com qualquer roupa, a pessoa vai falar que você tá linda, mas estar linda é diferente de ser intencional. Então, apesar de você já se vestia bem, eu sempre falo que a parte de estratégia de imagem não é só para quem não sabe se vestir. Sim. Porque você já se vestia bem, já tinha um senso estético. Tem pessoas que têm um senso estético, a Brenda tem esse senso estético, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar coisas. E você acabava reforçando uma imagem mais jovial, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que tem o cabelo mais claro, o olho mais claro, já transmite essa mensagem de mais delicadeza. Você já tem uma voz que é uma voz mais delicada, você tem um jeito acolhedor, né? E isso é bom, não tem problema. Inclusive, ser assim, principalmente para o seu tipo de trabalho, é muito bom. Mas aí tem que equilibrar isso com as roupas para que você consiga, de fato, transmitir a mensagem que você gostaria, né? Não é sobre ter certo e errado. Sim. É sobre a gente conseguir transmitir a mensagem que faz sentido pra gente. E naquele momento, você não conseguia isso, transmitir a mensagem que, de fato, mostrava todo o seu potencial, né? Demorou um bom tempo, na verdade, foi depois que a gente fez a sessão de fotos mesmo, né? Eu fiz o processo de análise de estilo também com a Bru, e aí eu fui me identificando, eu lembro, Bru, você me apresentou alguns, eu falei assim, eu gosto
isso aqui, mas não é bem isso, porque eu estava ainda perdida, né? E aí, nesse meio tempo, a gente conhecia a Brenda, e aí a gente foi lá para fazer o projeto, que foi o Diva Boss, né, amiga? Fui a primeira? Não, a primeira foi a Bruna, né? Mas acho que foi uma das primeiras. O projeto você foi a primeira. E aí, gente, eu fiquei apaixonada por aquilo, porque eu falei assim, cara, é isso, elas conseguiram de uma maneira assim, totalmente, não sei se era intenção ou não sei, porque eu tava tão emocionada, mas elas conseguiram me resgatar coisas que da minha infância eu me imaginava, porque quando eu era pequena a gente se imagina, né, no futuro, ai, como que eu vou ser uma mulher assim? Eu nunca me imaginei mãe. Ai, eu ouvindo essas coisas. Eu nunca me imaginei mãe, casada, dona de casa, essas coisas, nada. Então, eu não estava vivendo aquilo que eu sonhei quando criança, mas eu me via como uma mulher dona de empresa, dona de negócio, que vivia no salto, e, sabe, bem arrumada, que tinha dinheiro. Não cheguei nessa parte, quer dizer, tenho sim, tem que ter sim, tem que falar, né, que vai atrair. Seu próximo era abundante. É, isso aí. E aí, eu tava vivendo, gente, isso até que a Bruna falou que a maternidade, ela já faz isso com a gente, né, durante um Tem tempo. pessoas que nem conseguem se resgatar, De né? volta, resgatar, porque eu tive 3 filhos, e assim, a primeira com 15 anos, a Bre também teve com Foi 16. 16. Então já foi Ali difícil. você não sabe nem quem você é pra você resgatar quem você é. E aí depois A veio o criança Bernardo, e depois, 8 meses depois veio o Matheus, eu falei, cara, acabou pra mim, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser mãe. E assim, gente, pelo amor de Deus, não estou reclamando de que, nossa, meu Deus, acabou minha vida, não seja mãe, não é isso. Sejam mães, sim. Mas pode ser outras coisas. Outras além coisas de mãe. A gente pode ser o que isso. quiser. Quem quiser ser só mãe, tá tudo certo. E quem quiser ser outras coisas, tá tudo E certo. quando eu vi, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer o que eu sonhava, né? Eu me via nessa parte. E aí depois as crianças foi crescendo, o tempo foi passando, eu falei, peraí, eu tô fazendo isso, eu tô conseguindo fazer aquilo. E aí eu fui me conhecendo. E o processo com as meninas foi essencial para isso, porque elas me ajudaram a resgatar na hora que eu vi as fotos, porque quando você tá ali, gente, e é maravilhoso, né? Elas te maquiam, monta seu cabelo e incrível. monta look, e acessório, e vem isso e vem aquilo. E eu tava me Você achando. furiosa, né? Eu já vou Não, pro e meu o quarto sol. ensaio, porque... Lembra do sol entrando? Eu falei, Aham. gente, que dia incrível. E o telefone lá, bombando, né? E aí eu olhei pro final, eu me emocionei, você lembra? Eu não parava de agradecer a Brenda. Eu falei, gente, a Bruna tinha saído pra pegar a filhinha. Eu falei, gente, eu tô me sentindo boba aqui, porque eu falei, era isso que eu queria, né? Essa é a Fran, essa é a Boss. E aí até E resgatei isso o dá nome força, Boss. inclusive, para a maternidade. E para tudo, né? Porque quando a gente se conecta com quem a gente é, a gente se conecta com todas as nossas outras faces também. Enquanto mulher, enquanto mãe, profissional, filha. Quando a gente tá bem com a gente. Pelo autoconhecimento, né, Brenda? Eu tô só observando aqui tudo pra mostrar Fala pra pra vocês como gente que um funciona pouquinho todo isso. esse processo, né? Porque é isso. Eu bato muito na tecla que hoje o posicionamento, ele tá ridicularizado, de certa forma, porque as pessoas estão se fantasiando. Elas veem um modelo de sucesso e falam, cara, eu quero ser como aquela pessoa. E aí começa a copiar tudo daquela Tudo. pessoa. O modo de vestir, o modo de falar, as cores, tipografia. Você vai olhando e fala, meu Deus, é uma cópia do Agreste. Uhum, Da pessoa que já fez sucesso. Por que que a pessoa fez sucesso? Porque ela é autêntica. Ela exatamente. assumiu quem ela é e isso é magnético. Isso chama atenção, faz as pessoas prestarem atenção. E ao longo do tempo, sempre teve um ponto que fizesse você vender mais. E hoje, o nosso ponto da nossa era é audiência. Uhum, Se você quiser vender, você tem que ter audiência. sim. Então, o que que acontece? Se você não sabe quem você é o que já foi falado aqui, você fica perdida. Você não sabe quem você é mesmo, então tanto faz, tanto fez. Mas a partir do momento que você descobre a tua essência, você assume essa essência e você confia nisso, você tem realmente a confiança de ser você. E aí o que a maioria não imagina é que o maior, é o que a gente colocou como slogan do Estúdio Boss, que o maior poder é ser você, seu maior poder é esse, porque não, o que você faz tem um monte de gente que já faz. Só que quem você é, não tem, Ninguém. você é única. Sim. E quando você se posiciona, você sai de cima do muro. Você vai lá e vai falar, eu acredito nisso, nisso, naquilo, eu sou essa e essa pessoa. E aí quem gostar vai amar, vai se tornar advogado de marca de tudo que tu fizer.
Mas quem não gostar também, vai virar as costas e tá tudo bem. Você não tem que agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, quem dirá nós? Então, assim, quando você se conhece, você descobre qual é a estratégia que realmente vai alcançar aquele público que precisa daquele produto ou serviço que você tem. E aí a gente vem nas fotos e materializa isso, que é o que eu falo. Primeiro a gente vai alcançar no plano extrafísico, que é o mental, emocional, espiritual, energético, que você vai identificar essa jornada de saber. Você descobriu um pouco de você ali com a Bruna, né? Com toda a estratégia. E aí foi vindo aquela clareza. Eu acredito muito em frequência, energia. Ih, baixou a espiritualista aqui. Adoro. Mas eu acredito como, né? Não falo. Não tem como, gente. Se eu não falo, parece que vai dar um piripaque. Mas tudo é frequência. Então, assim, você entrou na frequência do autoconhecimento, as outras coisas vão chegando até você. Então, eu cheguei de paraquedas aqui em São Paulo, mas cheguei. E aí, a gente... Mas chegou com autoconfiança também, né? Eu sempre Autoconfiança. falo que a autoconfiança vende. Exato. E a gente, não só quem vende um produto ou um serviço, mas a gente se vende o tempo todo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Brenda, é isso. A gente vê uma autoconfiança nela. E por que que ela se sente confiante? Porque ela sabe quem ela é. E quando você sabe quem você é, aí, tipo assim, qualquer crítico ou elogio, tudo bem. É porque você já sabe. Porque assim, se alguém te critica e você fica mordido, é porque o que você acha de você deu match com o que a pessoa acha. Uhum. Então você tem que observar. Eu sou isso? Sou. Porra, então. Então você tem que aceitar. Não Tudo sou. Então, que se dane a Foda-se. pessoa. É isso. Então, quando você tem essa autoconfiança, aí você realmente vai ter coragem de se posicionar, mostrar a tua essência ali, aí a gente fotografa. E eu sempre falo que o posicionamento não é só você colocar um blazer. Tá bom, gente, eu tô de blazer e batom vermelho. Mas eu gosto. Isso. Agora uma pessoa do nada, né? A doutora tá aqui do lado pra falar que é minha essência. Mas é isso que acontece. Aí a pessoa vê, nossa, olha a Brenda. Ela usa batom vermelho e blazer. Ah, então eu tenho que usar batom vermelho e blazer. Só que a Brenda é assim. Só que a forma que ela se sente confiante é usando isso. Aí vai uma pessoa colocar blazer e batom vermelho e não se sente confiante usando um blazer e um batom vermelho, ela não vai transmitir confiança. Se ela não conseguir transmitir confiança, a outra pessoa não vai confiar nela, no trabalho dela. Então é sobre a gente entender o que cada pessoa é e de que forma essa pessoa se sente confiante. Eu tava hoje falando no meu Instagram sobre isso. Sobre muitas vezes a gente coloca uma roupa que não é o que a gente sente mais confiante assim, né? E quando a gente coloca algo que nem é o que todo mundo tá gostando, mas a gente se sente poderosa, pronto, isso é o suficiente. Exato, porque isso muda o comportamento, muda a postura, muda a tudo. forma de você falar. E aí, é isso que eu faço no estúdio. Por quê? Eu gosto sempre de falar que eu gosto de iluminar a pessoa por dentro antes de iluminar ela por fora. O processo do Diva Boss é fazer cabelo, fazer maquiagem, direcionar com os looks. E aí, nisso, a gente vai tendo um bate-papo, vai tendo essa entrega, essa troca de energia. E na hora que eu vou fotografar, a pessoa já está tão à vontade, tão confortável, que ela consegue ser ela, porque ela sabe que eu não vou julgar ela. Porque o que que faz a gente não conseguir ser a gente? Medo do julgamento. Sim. Então eu mostro que ela tá num ambiente seguro. Eu não vou julgar ela. Na verdade, eu vou estimular ela pra ela mostrar tudo que tá lá guardado. E tem muita mulher que fala, Brenda, eu nunca me imaginei desse jeito. E aí é onde que muita gente confunde. Por quê? Eu estimulei ela a mostrar uma versão que ela talvez não conhecia. É diferente de vou te colocar num personagem. Sim. Que Então, depois assim, você nem consegue sustentar. não consegue. E aí cria muito mais. Aí eu falo, se tu quer fazer um ensaio fotográfico pra se posicionar, seja você. Porque se você não for você, você vai entrar num personagem e aí vai criar um ruído Sim. na sua comunicação. Porque no feed é uma pessoa, nos stories é outra, pessoalmente, outra pessoa. E aí o inconsciente do teu cliente, do teu público, vai pensar o quê? Cara, não é a mesma pessoa. Se não é a mesma pessoa, não é confiável. Se não é confiável, eu não vou comprar dela, porque eu só compro de quem eu confio. Então, assim, não gasta seu dinheirinho, não. Além de Guarda. atrair público errado, assim, né? Se eu não sou uma pessoa extremamente elegante, e eu falo isso para as minhas clientes e falo que isso não é um problema. As pessoas estão nessa era de tem que ser elegante. Eu não sou elegante, tá tudo bem. Tá tudo certo não ser elegante.
Muitas pessoas me falam isso, apesar de ter estratégias e me vestir com alguns elementos do estilo elegante, mas eu não sou de natureza uma pessoa elegante. Mas adulto não faz só o que quer, faz o que precisa ser feito. Então, em alguns momentos eu uso elementos do estilo elegante, mas eu, dentro da minha personalidade, eu sou uma pessoa mais criativa, eu falo gesticulando, eu falo alto, tudo isso não faz parte de uma pessoa que é elegante. E aí, o que eu falo? Se lá no meu Instagram eu me posicionasse como uma pessoa extremamente elegante, clássica, fala baixo, não gesticula, qual é o tipo de público que eu vou atrair? Esse público. Tem alguma coisa de errado? Não, mas vai se tornar mais difícil o nosso processo juntas. Porque ela vai estar esperando uma coisa de mim que quando ela me conhecer ali pessoalmente, quando a gente estiver dentro do processo mesmo, que é um processo mais íntimo e personalizado, ela vai ver que eu não sou aquela pessoa que eu estava mostrando lá. E aí fica até cansativo. Não é mais fácil eu atrair pessoas que já gostam do meu jeito para que depois eu não precise ficar, de fato, tendo que tudo... Ah, não, eu tenho que falar aqui sem gesticular. Ah, eu tô aumentando o tom de voz, né? Então, quando a gente, de fato, consegue ser quem a gente vai atrair um público que vai se identificar com quem a gente é, né? E isso se torna um processo mais gostoso para as duas partes, né? Não que eu não consiga atender uma pessoa que é completamente diferente de mim, mas quando tem essa conexão faz muito mais sentido e a gente consegue fazer isso sendo quem a gente é. E ser quem a gente é um ato de coragem. Hoje em dia, É um principalmente, ato né? de coragem. Com a Eu falo que internet. uma das coisas mais corajosas que eu fiz na minha vida foi assumir pra mim, primeiro, quem eu sou. Sim. E Aceitar quem eu sou. bem, né? Porque hoje realmente é assim, gente. A internet, ela tá um lugar que você precisa filtrar, né? Não tem como. A comparação, a gente já acorda numa série de empilhamentos de notícias, de informações que a gente vai colocando na nossa cabeça. Você já acorda, abre o celular lá, e fulana já acordou 5 horas da manhã, já treinou, já tomou 2 litros de água, já fez isso, já fez aquilo. E eu tô aqui na minha cama rodando o feed. E eu tô aqui na minha cama. Tá ali com os prints caindo dinheiro na conta e você não. Enquanto você tá na academia, enfim. E aí, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o processo do autoconhecimento não tem como. A gente só tá falando disso porque, gente, é isso, é tudo. É isso, é a base de tudo. Quando você se conhece, e eu estou nessa fase, se eu vejo isso e isso me incomoda de alguma forma, eu vou continuar vendo? Eu não vou ver, eu vou evitar ver. E até um post que eu fiz recente no meu Instagram é assim, quando a gente tá ocupada fazendo o nosso próprio barulho, a gente não fica vendo o barulho dos outros. É a mesma coisa com a nossa imagem. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não consigo ser igual a você. Mas, nossa, eu não consigo falar igual a você, não sei o quê. É o meu jeito, você não vai conseguir, porque você não sou eu e eu não sou você, e tá tudo bem, né? O processo do autoconhecimento, de você entender quem de fato você é para isso. É para que você esteja tão segura de si, do que você é, que nada do externo vai poder te abalar. Quando eu tenho reuniões, inclusive eu comentei sobre isso recente, citei vocês, é que eu não marquei, né? Porque, enfim, é muitas marcações ali. Mas essa pessoa quer moral, vou ter que dar moral, gente. Porque eu fui para uma reunião no começo do ano e, assim, era uma casa de material de construção. Então, teoricamente, eu sabia que eu ia trabalhar com homens e eu tinha essa dificuldade. Por quê? Porque eu tive no CLT, não queria falar a palavra traumas, mas traumas porque eu já superei. Experiências difíceis com homens, né? Por contratar por ser um rostinho bonito, por piadinhas, a gente como mulher, a gente sofre isso já, né? Só que quando a gente tem o posicionamento, o autoconhecimento, a gente já consegue ser intencional até para isso. Então, no dia que eu fui na reunião, já sabendo que seria com homens, que não teria mulher lá, eu já fui com um look totalmente intencional. Eu fui com uma bota, eu fui com uma calça jeans, eu fui um pouco mais fechada, mas uma maquiagem um pouco mais leve. Eu me senti seguro o suficiente para conduzir aquela reunião, para fechar aquele contrato. Naquele momento. E me sentindo confortável. Como já aconteceu, de às vezes eu estar na rua fazendo alguma outra coisa e eu ter que passar lá e eu não estava com uma roupa que eu gostaria de ir, né? Porque tem isso também da gente se sentir confortável. Por exemplo, às vezes não é só sobre o outro, é sobre como você estava se sentindo. Exatamente. E, gente, na verdade, eu acredito que é tudo sobre a gente. É um pouco. Pode soar egoísmo ou não, mas eu acho que faz parte da inteligência da gente entender
que é sobre você. Sim, nesse caso que você está falando, os homens, né, ali da reunião poderiam ter o mesmo posicionamento, você independente da roupa, mas você não teria o mesmo posicionamento porque você não estava confiante com a roupa que você estava, sei lá, talvez um pouco decotada. Como esse mesmo que o Mara hoje, é um conjunto na alfaiataria, eu poderia ir para uma reunião com uma mulher tranquilamente. Eu ia me sentir segura, mas com o homem eu já não me sentiria. Então é isso, né? Essa informação que você adquire e que você usa de forma É que a intencional. roupa é um instrumento, né? Mas é isso, é como a gente se sente segura e confiante e a roupa acaba sendo um instrumento para isso. Mas tudo começa, né, de dentro. Gente, ó, porque depois da consultoria, eu deixei de cobrar R$ 800 nos meus contratos e passei a cobrar R$ 3.000. Olha só a valorização disso. Isso é maravilhoso, né? Porque o preço do seu serviço é você quem dá, é você quem faz, né? E é lógico que A você percepção de valor muda. é diferente, né? É lógico que também, assim, tem muita gente que fala que, mentorias high ticket hoje em dia tá cheio, né? Por quê? Porque ela tem um posicionamento legal, uma estratégia legal, posta lá todo dia, não sei o quê, e a pessoa vai e paga 5 mil numa mentoria, R$ 30.000 numa mentoria, e você vai lá, faz a mentoria e não é tudo aquilo que você esperava. E só que, acho que tem 2 pontos aqui também. Pode ser sobre a pessoa que realmente se aproveitou da imagem, de ter um bom posicionamento para cobrar o valor que ela quis, ou é sobre você que não conseguiu executar porque você não estava confiante para fazer aquilo, né? Mas sabe um ponto muito importante sobre isso? É que, por causa do posicionamento bem ou mal feito, tem muita gente que faz um serviço bem mais ou menos, mas tem um posicionamento incrível e consegue vender muito mais e muito melhor do que pessoas que são incríveis no que fazem, mas não é a minha imagem que importa, é o que eu faço. Vai nessa. Vai nessa. E esse exemplo, né, que a Brenda falou, é só a gente. É porque quando a gente fala de imagem, muitas pessoas ainda têm esse preconceito, né? De então só quem é bonita que tem dinheiro, que ganha dinheiro, que consegue vender. Mas é só a gente parar pra pensar. Eu vou lá em um dentista. E aí eu chego lá no dentista, um lugar feio, com a parede descascando, sujo, sem uma recepcionista, já abre a porta, já o dentista lá com o jaleco todo amarelado, com a unha grande, com a barba por fazer, um dente amarelado. Ele vai falar: olha, aconteceu isso no seu dente, você vai ter que tirar um dente, vai ter que ficar, vai fazer tal coisa, vai ficar tal valor. Eu tenho certeza que a pessoa sairia e iria pedir uma avaliação para um outro dentista. Agora, se a gente vai em um local onde é lindo, impecável, a decoração maravilhosa, o dentista impecável, com jaleco branco, a unha feita ali, né, curtinha, a barba feita, o que ele falar, a gente vai acreditar. Pode ser que eu não tenha dinheiro para fazer o tratamento com ele, eu vou esperar e eu vou fazer com ele, porque eu confiei em tudo. Mas o que ele falou para mim ali a parte técnica, a gente não sabe, eu não tenho conhecimento. Quando eu falo para o meu cliente da minha parte técnica, a Brenda fala da parte técnica, o cliente não tem conhecimento, mas ele escolhe acreditar ou não, se ele escolheu ou não acreditar em você. E a imagem faz 80% aí desse processo. Como você disse, não quer dizer que depois que a gente vendeu ali através da nossa imagem, que a gente não tenha que entregar. Mas a nossa imagem abre muitas portas e as pessoas me falam assim: Bruni, você acha que isso é justo? A nossa imagem ser um ponto, né, onde realmente nós somos avaliados com base na imagem? Eu não sei se é justo ou não, mas eu sei que é um fato. É um fato. Eu acho justo. É um fato, gente. Não tenho que contestar. A gente fala assim de mulheres, nós enfrentamos muito essa questão de comparação, da gente não estar bem com a gente, se comparar com o ciclo e tudo mais. Mas eu acho que a beleza nada mais é do que o autocuidado. É você se cuidar. Exatamente, né? Esse é o ponto. Porque assim, se você tá bem arrumado, e não é tipo, nossa, pronto pra uma festa de gala, você tem que estar adequado também. Se você está arrumado de forma adequada para o local, para as pessoas que você vai atender, isso vai gerar para o inconsciente das pessoas que estão te vendo que você se cuida. Porque se você não se cuida, você não cuida nem de você. Como você vai cuidar do seu trabalho e como você vai cuidar do meu problema? Sim. Isso tudo é inconsciente, é comunicação inconsciente. Então, assim, quem não cuida nem de si mesmo, não inconscientemente vai essa informação para o público, não tem condições de cuidar do meu problema. Porque não tá cuidando nem de si, nem do próprio negócio.
muito menos de mim, que não faço parte da vida. Sim. Então é onde que você já quebra muito ali. E eu quero até trazer o meu próprio exemplo. Porque assim, eu cheguei aqui em São Paulo ano passado, não conhecia ninguém. Em 7 meses, eu consegui abrir meu estúdio ali na Faria Lima, todo bonitinho, Lindo, com gente. equipe, tudo fluindo super bem. Por quê? Porque eu me posicionei. Mas eu me posicionei de acordo com a minha autoimagem regulada. Uhum. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive um baque. Eu caí, minha autoimagem ela caiu num nível extremo. Porque eu entrei na comparação, porque eu olhei tudo em volta e falei, gente, meu nome tava lindo lá no Tocantins, eu já tinha equipe, eu tinha tudo pronto, por que eu fiz isso? Me bateu um monte de arrependimento, que é a hora que eu falo que bate, eu vou desistir. Eu falo, não vou desistir não, porque eu não permito isso pra mim. E aí, então assim, eu afundei, mergulhei e subi de novo. Porque eu falei, peraí, eu mesma, agora eu vou contar uma coisa que eu fiz. Uhum. Eu mesma peguei a minha mentoria e fiz como se eu fosse aluna. Olha. Falei, peraí, vamos fazer, vai, você é aluna, agora esquece que você deu. Eu assisti as aulas, gente, como que essa mulher que tá contando essas coisas aqui, dando essa aula, tá agora aqui assim? Produto do produto, tem que ser. Porque tudo é sobre a nossa consciência. Tudo é sobre a nossa mentalidade. Se você deixa, é o que a gente já falou aqui, se você deixa de olhar pro seu, pra olhar em volta, você vai entrar na comparação, você vai E se aí perder. já era, E cada gente. pessoa tem a sua jornada. É. Então, assim, eu comecei a comparar. Eu, que tinha acabado de chegar. Gente, olha, é verdade, vocês que não conhecem, Tocantins é outro país, é outra cultura, não tem nada a ver com isso aqui. Lá a gente tá em outra era. Então, assim, eu cheguei aqui como adolescente, sozinha. Cara, eu queria me comparar com pessoas que nasceram aqui, tinham equipamentos incríveis, equipes incríveis, um acesso de um network, assim, maravilhoso. E eu falava, caraca, olha, essa pessoa é boa, não vou ter sorte, não vou ter nunca, sorte não, porque não acredito, sorte a gente que faz. É, a gente Mas eu não vou trabalha. ter a minha vez nunca comparando com essa pessoa, mas era esse o problema, eu tava comparando. Sim. Aí eu fiz novamente, eu fiz a minha mentoria de autoimagem, em questão de 1 mês as coisas começaram a mudar. 2 meses eu falei, é isso, eu tava morando na Zona Leste, gente, era difícil chegar onde eu tava, viu? Era periferia pesada. E eu tinha medo, nossa, eu morria de medo. Eu nem andava lá à noite a pé. Aí eu decidi que eu ia abrir meu estúdio, falei, ou Alphaville ou Faria Lima. E aí eu falei, não, eu gosto dessa loucura de São Paulo, vou ficar em São Paulo. Então eu decidi abrir na Faria Lima, me mudei para 100 metros de onde realmente ia ser o estúdio, num mês. Abri o estúdio no outro mês e tudo fluiu por quê? Por causa de um posicionamento baseado numa autoimagem regulada. Antes de tudo, né, assim, meninas, fica aqui, viu, meninas, pra vocês a dica. Antes de comprar o seu produto ou serviço, o cliente ele vai comprar você. Total. Então, se cuida, se reconheça, busque por essas meninas para te ajudar. Eu queria que você falasse um pouquinho, Brenda, do seu método, como que ele pode ajudar. Eu queria que você tentasse fazer um compilado assim, ó, para empreendedora que está começando, ou para que já está no começo, ou porque ela já está lá no topo. Para que é o seu método? Como que ele pode ajudar? Eu consigo ajudar em todas as fases. Porque aqui a gente cuida de todo mundo. Eu só preciso que seja uma mulher que esteja determinada a crescer. Porque eu falo, gente, quem tiver assim, muito viciado em vitimismo não consegue ficar comigo porque vai dar atrito. Você tem que falar assim, tá, vivi tudo isso, mas agora eu quero mudar minha história. Beleza, essa é minha cliente. Então, assim, se é uma pessoa que está iniciando ali, o que eu sempre direciono? Vem pra mentoria em grupo, porque a mentoria em grupo vai te dar uma base de, principalmente, mentalidade. Uhum. Se você não tiver mentalidade, você não consegue se manter no empreendedorismo. Pouco tempo você vai voltar pra CLT desesperada. Então, você tem que olhar pra mentalidade, porque essa é a base de todos os resultados da sua vida. E aí, e é um ticket muito baixo em relação a todo o resto, é um ticket que, tipo, 2 pizzas, tá? 2 pizzas, você tem acesso a 1 ano ali, a plataforma, e a gente vai organizando aí. E aí, depois que você fez essa jornada ali de se conhecer, e é um método que é muito rápido, assim, as aulas são de 5 a 15 minutos. Uhum. Se você fizer certinho, em 1 mês você tem resultados, assim, incríveis. Tem uma comunidade, né, que Tem te uma dá um comunidade, apoio. comunidade de babós, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente troca muita informação, muita ideia ali. Uma ajuda a outra, às vezes eu não tô no grupo e elas estão lá se ajudando, então, assim, é incrível isso. Importante. E aí temos ainda o ensaio fotográfico que pode vir num segundo momento. Uhum. Porque aí a pessoa vai lá, a gente, a partir desse momento, tem um questionário. Hoje eu tenho um questionário que ele é bem profundo, eu vou entender mais sobre a pessoa e sobre o negócio dela.
E aí a gente vai envolver valores, missão, tudo ali, para que na hora do ensaio seja muito assertivo. E aí no ensaio é uma experiência, gente. Surreal. Tem produção de cabelo, produção de maquiagem, tudo. Ai, incrível. Adoro, adoro. A Bruna faz todo mês. Todo mês ela tá lá. Porque a gente muda internamente e aí a gente tem que externalizar, gente. Então a gente vai fazer cabelo e maquiagem de acordo com a tua essência, mas também com a estratégia que a gente vai traçar. Porque eu sou mentora de autoimagem e posicionamento. Aham. E aí, tem uma experiência de um drink diva, que é um drink autoral. Tem a versão com álcool, sem álcool, zero açúcar pra quem tá de dieta. Olha que chique. E aí eu vou direcionar durante todo o ensaio, porque é um problema que muita gente me traz. Brenda, mas eu não sei fazer pose, eu não achei nenhuma referência de... Calma, peraí. A ideia é que eu te estimule através de um direcionamento que você vai fazer ali suas poses que você nem percebe. Quando você vai falar, caraca, essa sou eu, aí fica incrível. E assim, até o auxílio com os looks a gente também tem antes do ensaio. E depois do ensaio a gente ainda ajuda ali pra escolher as melhores fotos. Uhum. E aí tem pra aquela boss que realmente fala assim, Brenda, eu quero mostrar que eu sou a melhor no que eu faço. Aí já é uma jornada completa, porque é a mentoria individual, onde você não vai ter só acesso à plataforma, mas acesso a mim, com 4 encontros, onde a gente vai olhar autoimagem e posicionamento no geral. Tem ainda um bônus que é com a minha amiga Pamela, que é uma reunião com ela, que ela vai traçar um mapa do estilo dessa cliente. Então já é uma coisa muito mais completa. Tem ainda um curso de automaquiagem online. Olha. Online, que a pessoa já vai ali aprender exatamente a estratégia de maquiagem do estúdio. Porque eu prezo muito pelo tempo. Como a gente falou, engravidei com 16 anos. Mas eu nunca abri mão da minha maquiagem. E eu tinha que ser rápida. Então eu sempre fazia maquiagem rapidão para eu parar e deu tudo certo. Então no estúdio a gente faz uma maquiagem que demora de 20 a 30 minutos em cada cliente. E eu ensino a fazer maquiagem dentro dessa estratégia, usando poucos produtos. E você, em você mesma, você gasta 10 minutos. E passa o dia inteiro confiante. Então, Olha assim, que é legal. um super bônus. Importante. E aí, depois dessa jornada, a gente vai, de fato, colocar ali um ensaio bem completão, com tudo que você tem direito. E ainda tem uma criação de conteúdo de Reels. Porque aí você já, além das fotos, você já vai postando Reels ali Tem os com bastidores. intencionalidade. Mostra Olha os que bastidores. legal. É muito completa. É uma experiência, assim, mesmo de virada de chave, virada de autoimagem, virada de realidade. Vale muito a pena, meninas, sério mesmo. Acho que, na verdade, todas as clientes que eu peguei recentemente esse ano, eu mandei pra vocês, né? Porque eu falei, gente, vocês precisam viver essa experiência, porque é transformador mesmo. Não é só o fato de você mostrar para as pessoas que você fez um ensaio, que você tá posicionando algo assim, mas é de como você se sente, né? E, Bru, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus serviços, como que você pode ajudar as empreendedoras que estão iniciando a jornada ou que já estão aí caminhando, né, para o sucesso, enfim. Hoje eu trabalho com 2 principais serviços, a coloração pessoal e o Imagem Pro. Então, a coloração pessoal é um processo de descoberta das cores, mas eu sempre falo que não é apenas sobre cores, é sobre como a gente se sente confiante sabendo que nós estamos utilizando as cores certas, de maquiagem, de cabelo, de acessórios, de roupa, sem ficar preso àquilo, né? Eu sempre bato muito na tecla sobre isso, porque muitas pessoas vêm até mim, ai, Bruna, mas eu tô com medo, se não tiver preto, o que eu vou fazer? A Brenda é uma cliente que só usa preto. E a cartela dela é uma cartela de cores vibrantes. Mas eu sempre falo que ela é primavera quente. Uau. Bem quente. Dourado. Eu sempre falo que, assim, a cartela não é pra te aprisionar. É pra te libertar. Então, ela não utiliza as roupas porque o posicionamento dela faz mais sentido que ela use cores escuras. Mas ela usa nas cores de maquiagem, na cor de cabelo, nas cores de acessórios. Se ela não tivesse esse conhecimento, ela não iria usar nem nas roupas e nem na maquiagem, nem no cabelo. Então, ela não ia se sentir bem, né? Por exemplo, você, que é uma pessoa que tem uma cartela de cores mais claras também, mas você tem essa intenção de comunicar mais força. Então, para você também faz sentido usar cores mais escuras. Então, eu sempre falo, mas você utiliza as cores certas no seu cabelo, na sua maquiagem. Então, não é sobre aprisionar, é sobre ter esse conhecimento e a partir do seu conhecimento, você escolhe o que você quer e o que você não quer. Tem dias que eu escolho estar com uma roupa que não faz parte da minha palheta, mas eu estou com óculos que está,
com a maquiagem que está, com o cabelo que está. Então, a coloração pessoal é um método que você vai fazer uma vez na vida e você vai ter conhecimento para a vida inteira. Quanto que a gente gasta mudando o cabelo, não se sentindo bem? Quanto que a gente compra de maquiagem que não faz sentido pra gente, de roupa que não faz sentido, né? Às vezes a gente coloca uma cor que não faz sentido, um batom que não faz sentido, falar, ai, acho que o problema tá comigo, acho que, ai, só comigo nada fica bom, né? E às vezes é só a cor, é só um ajuste da temperatura do cabelo, um loiro mais quente, um loiro mais frio. Então, a coloração pessoal, a gente entende sobre esse universo de cores, né? Do que valoriza cada pessoa. E tem o Imagem Pro, que ele é um serviço de estratégia de imagem, onde a gente trabalha em 3 pilares, que é a personalidade e a essência, os objetivos e a rotina dessa cliente. Então, é um serviço extremamente personalizado, individual, onde, com base nesses 3 pilares, a gente traça uma estratégia que faça sentido para a vida daquela pessoa. Então, a gente vai entender desde a blusa que combina com a calça, como fazer compras de forma mais assertiva, como usar a mesma peça para fazer looks diferentes, como se posicionar de uma forma que você consiga comunicar o seu potencial, como se aproximar do seu cliente ideal, né? Se essa mulher for uma empreendedora, né? Eu atendo outros públicos também, além de empreendedora. Então, a gente tem todo esse conhecimento de imagem para que essa mulher se sinta confiante e consiga, de fato, externalizar a sua melhor versão, né? Aquilo que a gente falou durante todo esse processo, sem olhar muito para o que a Brenda tá usando, para o que a Fran tá usando, mas entender o que faz sentido para mim. Dessa forma, a gente se sente mais confiante e tem uma vida muito melhor, mais leve, né? Quando a gente tem essa confiança. E isso também, né, funciona para empresários que já têm equipe, gente. Você pode dar esse presente também para sua equipe, porque quantas vezes você entra numa loja, que a loja é linda, maravilhosa, toda bonitinha, e tá lá a vendedora, o atendente, toda nada combinando. Não se conecta, você né, não ali sabe com- se ela trabalha lá, se ela tá de passagem, o que É acontece. verdade. Então, ter esse cuidado também com a sua equipe e com a sua empresa faz muita diferença, porque o que a gente está falando aqui de imagem, a gente fala muito de cuidar de si, mas se você já, líder, tem uma empresa, uma equipe, faça isso também com a sua equipe, né? Ajude. E você tem, né, Bru, esse serviço também, Sim, né? com pra certeza, equipe. eu faço esse trabalho também em empresas, em diferentes ramos aí, nichos, né? E é isso, eu acho que as empresárias precisam pensar na empresa como um todo, de fato. Os funcionários fazem parte, né? Eu fui contratada agora mês passado pela MAC para fazer um trabalho lá com as vendedoras. A MAC é uma empresa imensa, que já com certeza já fez outros tipos de trabalho lá, em treinamento com funcionários, sempre as funcionárias usam uniformes, estão maquiadas sempre, obviamente, e mesmo assim continuam investindo em levar esse tipo de conhecimento para a equipe. Então é extremamente importante, né, as empresárias conseguirem enxergar a empresa, não só elas, né, mas tudo ali. Você melhora a autoestima das pessoas, você melhora as suas vendas, você melhora os seus resultados, não é? Total. E o posicionamento, ele não é só essa questão da sua imagem, mas o ambiente, Sim. a comunicação no Instagram. geral. A comunicação no geral. Então, as pessoas acham que posicionamento é aquela coisa de estar super maquiada, colocar uma roupa chique. Não, isso é só uma partezinha, uma fatia de tudo isso. Você ter esse alinhamento harmônico entre o que você fala, como você fala, o que você veste, que sua equipe também está demonstrando ali. Então, lá no estúdio, por exemplo, eu trabalho 5 sentidos. Tem o cheirinho do estúdio, tem a playlist do estúdio, tem a questão do abraço, que todo mundo que chega lá, eu gosto de dar um abraço. Sim, quem não gosta, gente. gente, desculpa. Paciência. Automático. Então, tem o drink, tem o cafezinho, tem o lanchinho, tem tudo ali para realmente envolver os 5 sentidos, para que o posicionamento não seja só uma fachada do Instagram, mas que o que eu comunico no Instagram seja só um reflexo do que o que acontece no offline. Isso é perfeito, Bray, que você trouxe agora, porque é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. É como me posicionar? O que é posicionamento? E pra mim, o que faz sentido é o posicionamento das redes sociais é quem você é na É vida. uma extensão de você. Exatamente. Uma mentorada, antes de entrar na mentoria de posicionamento, falou assim: Bre, mas quanto tempo eu vou ter que tirar por dia para poder cuidar do meu Instagram?
Aí eu falei, como assim? Ela, não, porque uma vez eu entrei numa outra mentoria e aí falaram, você precisa tirar pelo menos 3 horas por dia pra cuidar do seu Instagram. Meu Deus. E na época ela era CLT, do meio pro fim ela já saiu, ela tá bombando, empreendendo aí. Olha que... Mas eu falei, não, eu vou te ensinar a fazer com que isso seja uma coisa automática, uma coisa assim de consequência. Você vai tirar recortes do seu dia a dia e mostrar o que faz sentido, que comunica com o teu produto ou serviço. É só isso, você não precisa ficar 3 horas, eu vou parar aqui e vou fazer alguma coisa no Instagram, não. É algo que, sim, você tem que tirar um tempo para produzir um conteúdo, você pode tirar um dia na semana para isso, beleza. Mas para alimentar os stories, por exemplo, é em meio ao teu dia a dia, é a tua vida, exatamente. Você não precisa ficar... É por isso que as pessoas se perdem, porque acham que tem que criar um personagem e ficar alimentando algo ali, tipo, nada a ver, muito... E postar tudo, né? Tô lavando louça, tô postando que tô lavando louça. Eu vou num salão, é ser intencional, aquilo que comunica. Gente, tudo. Tudo tá interligado. Amiga, deixa então, por favor, um recado para as meninas que estão assistindo a gente. Vamos lá. Eu acredito que o mais importante dentro do posicionamento é realmente você descobrir quem você é, você acreditar nisso, trabalhar a sua autoimagem. E trabalhar a autoimagem é sobre você se sentir confiante. Só que muita gente não tem noção que se sentir confiante é o quê? Confiar em você. E para você confiar em você, você precisa cumprir os acordos que você faz consigo mesma. A partir do momento que você começar a cumprir todos os acordos, você vai ver que a autoconfiança ela vai nascer, ela vai minar dentro de você. E isso vai refletir em todas as áreas da vida. E aí o seu posicionamento vai ser algo muito automático, vai ser uma coisa consequente. E aí depois você vem pra cá pra gente materializar isso em fotos incríveis. Show! E você, Bru, qual o recado que você deixa para O recado de o quanto é libertador ser você, para que as pessoas consigam se encontrar ou se reencontrar e usar essa autenticidade. Eu sempre falo que a autenticidade não é sobre você ser diferente, é sobre você ser você. Né? Muitas pessoas falam, ai, sei lá, a Brenda, como ela é autêntica? Ela é autêntica, mas ela não é autêntica pela forma que ela se veste. Ela é autêntica porque ela é quem ela é. Então, se você for clássica, você vai ser autêntica sendo quem você é. Se você é criativa, você é autêntica sendo quem você é. E a estratégia de imagem é sobre você conseguir equilibrar quem você é com os seus objetivos. Não ir só para quem você é e esquecer que você tem objetivos, e nem ir só para os seus objetivos e esquecer quem você é. Então, eu estou aqui à disposição para todo mundo que quiser se conhecer e externalizar sua melhor versão. Esqueci de pedir pra vocês deixar o arroba, gente. Como é que a gente acha vocês no Instagram? Eu já ia pedir, mas gente, peraí, meu arroba não falei. Ó, a intenção. Então, se você quiser conhecer a Brenda com todo esse universo, é o arroba Brenda Diva Boss. Mas se você quiser saber mais só sobre a fotografia, o estúdio fotográfico, a locação do espaço, porque a gente também tem essa opção, é Estúdio Diva Boss. Sigam os dois. Sigam os dois, gente. Porque é muito entretenimento. É quase uma emissora de TV. O outro é realmente um profissional ali que vai te mostrar como que é a experiência, fotos incríveis, tudo lá. O meu Instagram é @brupassinha. Você vai colocar assim, ó, escrito aqui na telinha? Me sigam, lá a gente vai falar bastante falo bastante, né, sobre autoestima, autoconfiança, além de ser consultora de imagem, né, eu também sou especialista em autoestima e autoconfiança, sou autora de um livro que chama Mulheres que se Amam, então eu sempre falo que o fundamento do meu trabalho é sobre a gente se amar, sobre a gente se cuidar, sobre a gente confiar, né, em si. Então, lá vocês encontram, além de dicas e de inspirações de looks e de tudo mais, né, do externo, vocês vão encontrar bastante reflexões também sobre o interno. Meninas, o bate-papo foi muito gostoso. A gente podia ficar aqui mais horas, né? Mas vamos poupar quem tá ouvindo a gente, porque é muita informação. Mas obrigada de coração, principalmente por topar participar dessa jornada comigo. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Gratidão. Agradeço demais.